Olá pessoal, essa é a minha aula sobre o tema da diversidade, da desigualdade de renda e de riqueza, né? Um dos temas mais gerais que eu estou abordando aqui no contexto da disciplina de análise de conjuntura internacional contemporânea. Essa aula, conforme vocês viram nos textos que eu já distribuí, que estão publicados ali na plataforma Moodle, eu estou utilizando como referência dois autores. O primeiro deles é o economista francês Thomas Piketty, autor do livro O Capital no Século XXI, vou falar um pouco mais adiante sobre esse livro, e o segundo autor é um geógrafo, um dos nomes mais importantes na geografia contemporânea, que é o David Harvey, um autor inglês que tem publicado, tem tido vários livros dele traduzidos aqui no Brasil. Ambos abordam a questão da desigualdade de renda e de riqueza de uma forma que nos ajuda a entender a conjuntura dos países que a gente está estudando. Vou pegar aqui as minhas anotações, né? Esse tema ele é muito importante porque a desigualdade social ela está presente nos conflitos, né? Nos conflitos sociais e políticos, né? Existentes em todos esses países, né, que estão na lista de vocês, que os grupos de vocês estão trabalhando, né? Quando a gente fala da desigualdade social, a gente está falando da concentração da renda, da riqueza social de um país que é concentrada em uma parcela minoritária da sociedade em detrimento da maioria. Estamos falando do aumento da diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Na realidade, quando a gente olha aquela frase que é um clichê, um bordão que a gente escuta a vida inteira, que os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres estão ficando cada vez mais pobres, essa frase, embora batida, ela é verdadeira na grande maioria dos países do mundo. Essa desigualdade social, no campo da política, ela vai ter três consequências que nos interessam, na medida em que essas consequências vão ter uma influência significativa, relevante na conjuntura. Primeira consequência do aumento da desigualdade social é que os mais ricos se tornam também mais poderosos dentro da sociedade. Como é que isso acontece? Os mais ricos, eles transformam aquela posição mais privilegiada que eles têm no campo da economia em privilégios nas outras áreas. Essa riqueza, ela vai ser utilizada, uma parte dela, para, por exemplo, financiar campanhas eleitorais, campanhas daqueles candidatos que vão defender os interesses desse setor mais abastado, mais rico da sociedade. Por meio desses políticos, os mais ricos vão controlar o legislativo, de maneira a aprovar, no parlamento, no Congresso dos países, leis que vão favorecer os interesses desse setor mais privilegiado da sociedade. Os mais ricos vão influenciar a mídia, vão influenciar o judiciário. Para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, aqui no Brasil, o homem mais rico do país é um empresário, um grande investidor, chamado Jorge Paulo Lemann. Alguns poucos anos atrás, esse Lemann ele criou um curso especial para a formação de jovens políticos. Jovens políticos que vão receber bolsas e que vão lá estudar às expensas, sob o patrocínio desse Jorge Paulo Lemann.
né? Evidentemente, né, esses políticos, quando eles começarem a atuar, quando eles começarem a se candidatar, né, e alguns deles já estão sendo eleitos para cargos legislativos, é claro que eles vão, né, a grande probabilidade é que eles atuem de acordo, né, com aquilo que interessa ao seu patrono, ao seu patrocinador. Então, essa é a primeira consequência política que eu queria ressaltar aqui, né? Uma segunda consequência, né, da desigualdade social, né, dos reflexos que essa desigualdade social tem no plano da política, ocorre como uma espécie de inverso da primeira, né? Ao mesmo tempo em que os ricos se tornam mais poderosos, os mais pobres se tornam mais fracos, né? À medida em que a desigualdade aumenta, os mais pobres eles enfrentam mais obstáculos para se organizarem a fim de defender os seus interesses na sociedade. Com o aumento da desigualdade, a vida dos mais pobres fica mais difícil. Eles têm menos tempo para ler, têm menos tempo para estudar, têm menos tempo para participar de reuniões, né, para se organizar, para participar de atividades políticas de um modo geral, né. Com o aumento da desigualdade, os sindicatos tendem a se enfraquecer, né. O desemprego causa o enfraquecimento dos sindicatos, né. Os sindicatos que são organizações que defendem os interesses, né, dos trabalhadores, né. Também os partidos políticos, aqueles partidos que são mais ligados à classe trabalhadora, né, mais ligados à maioria desprivilegiada da sociedade, esses partidos políticos também têm menos recursos, menos financiamento, menos verbas para fazer a sua propaganda política, as suas campanhas, né. Então, a desigualdade na economia ela vai causar uma desigualdade na política. E uma terceira consequência política da desigualdade, que é importante a gente ressaltar aqui, essa consequência ela tem a ver com um fenômeno que tem acontecido atualmente na maior parte dos países do mundo, né? Ela é muito forte na Europa, nos Estados Unidos, ela ocorre também, né, com algumas nuances na América Latina, né? Esse efeito da desigualdade é a inversão de uma tendência histórica, né? Sobretudo nos países mais desenvolvidos, mas também na América Latina e em outras partes do mundo, ocorre na maior parte do século XX um fenômeno, né, de melhoria gradativa das condições de vida e da renda na sociedade, de tal maneira que cada geração vivia um pouquinho ou até bastante melhor do que a geração que a precedeu, né? É um fenômeno, né, pelo qual os filhos vivem melhor do que os pais e os netos vivem ainda melhor do que os pais, né, e do que os seus avós, né? Esse fenômeno, né, de algumas décadas para cá, ele foi interrompido. Isso não tem acontecido mais em escala de massa, né? Sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, também em outras partes do mundo, né? Quer dizer, hoje os filhos vivem pior do que os pais, os netos vivem pior ainda. A gente tem esse fenômeno de pessoas que chegam aos 30 anos de idade sem ter uma ocupação remunerada estável. Essas pessoas muitas vezes acabam ficando na casa dos pais, tem dificuldade para se casar, para constituir uma nova família, né? Isso é um fenômeno de massa, amplamente generalizado em grande parte do mundo. Qual é o resultado disso? É um sentimento muito forte de frustração, de expectativas que não se realizam. E essa frustração ela atinge de uma maneira mais forte a classe trabalhadora, aquela que é mais prejudicada, mais atingida com o rebaixamento dos salários, com a perda dos empregos formais, aqueles empregos com carteira assinada. A classe trabalhadora é a mais prejudicada também pela deterioração dos serviços sociais
né, que é um fenômeno que está em curso, a gente vê isso muito claramente no Brasil desses últimos anos, né, mas que já vem já há algumas décadas, né, um problema que vem se acentuando, né, nos países mais ricos também, nos países mais desenvolvidos. Essa frustração, ela acaba tendo reflexos no campo da política. Essa frustração ela acaba sendo canalizada mesmo, né, para a ação política de diferentes maneiras, né, a partir de diferentes pontos de vista. Eu tenho aqui anotado, deixa eu ver, para não perder o fio da meada. Passar aqui para a próxima página que eu marquei. Um instantinho, deu aqui um problema. Meu computador está bem lento. Eu vou falar aqui de memória, né? Essa frustração, né, ela é aproveitada. Agora que andou, vamos lá. Eu segui aqui o meu roteiro. Né? A frustração, né, que é sentida por amplas massas, né, da sociedade com a deterioração dos seus padrões de vida, ela pode ser canalizada pela esquerda, ela pode ser canalizada pela direita, né, de diferentes maneiras. Né? A esquerda, evidentemente, ela tem uma explicação, né, para esse fenômeno, né, e ela vai atribuir a culpa pela queda do padrão de vida justamente aos setores mais ricos da sociedade. Né? A culpa é dos banqueiros, a culpa é da elite, a culpa é do FMI. Né? Um exemplo para vocês, os protestos que foram muito fortes nos Estados Unidos, alguns anos atrás, havia um movimento de ocupação de lugares públicos, era o movimento Occupy Wall Street. Ele começa em Wall Street. Wall Street é uma rua, mas é mais do que uma rua, né, em Nova York, onde estão concentrados os grandes bancos, as grandes empresas financeiras. Né, é um símbolo do capital financeiro. Né, havia esse movimento, eles ocuparam um pedaço lá de Wall Street, esses manifestantes, e fizeram ocupações também em centenas de cidades dos Estados Unidos, e eles tinham um lema, uma palavra de ordem muito interessante: nós somos os 99%. Nós que estamos, né, nos manifestando contra a desigualdade, contra a injustiça na sociedade dos Estados Unidos, representamos 99% da população e apenas 1% da população seria o outro lado, né, o lado dos privilegiados que lucram com a crise, os milionários, aqueles que acumulam a maior parte da riqueza. Então, essa frustração sendo canalizada para uma proposta de esquerda que acabou se refletindo nos Estados Unidos, né, politicamente, eleitoralmente, na corrente liderada pelo Bernie Sanders, dentro do Partido Democrata, que foi um dos pré-candidatos nessa eleição recente nos Estados Unidos, repetindo o que ele já tinha feito 4 anos atrás na eleição anterior. No lado oposto, né, a direita e a extrema-direita, especialmente, né, os setores fascistas da sociedade, próximos do fascismo, eles vão, né, também capitalizar essa frustração, esse descontentamento social para se fortalecer politicamente. Como é que eles fazem isso? É o método clássico de buscar na sociedade um bode expiatório, né, em cima do qual jogar a culpa, né, e canalizar essa frustração das massas, né, desses trabalhadores, muitas vezes, que já não são nem exatamente trabalhadores porque estão desempregados. Essa busca de um bode expiatório, isso não é de hoje. O exemplo clássico é o do nazismo, né, quando enfim, Hitler e seus seguidores escolheram os judeus como os culpados de todos os problemas da sociedade alemã. A gente já sabe, né, no que isso deu, né, a tragédia, crime monstruoso, né, do Holocausto nazista, o extermínio de milhões de judeus, né,
na década de 30 e durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, esse bode expiatório são os imigrantes na Europa, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, né? Os imigrantes que também são apontados, né, por setores políticos de extrema-direita como culpados pelos problemas dessa sociedade, como culpados pela queda no padrão de vida, nos salários, né, e o desemprego da classe trabalhadora. Né? Então, essa culpabilização dos imigrantes tem um elemento muito forte de xenofobia, né, de ódio e repulsa àquilo que é o estrangeiro, e é um sentimento que vem acompanhado quase sempre do racismo. Né? Então, a vítima, né, desse processo são os diferentes, aqueles que são de um grupo étnico que não é o grupo dominante naquelas sociedades. Né? Os negros africanos, né, na Europa, né, os árabes, né, os latino-americanos, né, nós latino-americanos, que na Espanha, por exemplo, temos um apelido pejorativo, somos chamados de sudacas, né, qualquer coisa, problema dos sudacas, que tem demais, tem que expulsar esses imigrantes, tem que barrar o ingresso deles, tem que piorar as condições deles, e a extrema-direita ela se alimenta politicamente, né, de uma forma demagógica, né, culpando essas pessoas que na realidade não têm culpa de nada, elas estão tentando se defender, né, de estruturas sociais extremamente injustas que operam em escala internacional. Né. E além disso, tem outros fenômenos políticos associados a essa frustração, por exemplo, o terrorismo islâmico. O terrorismo islâmico vai recrutar, né, seus militantes para ações políticas violentas, muitas vezes suicidas, entre jovens também, né, que não têm acesso ao emprego, né, que sentem essa deterioração das condições de vida relacionada com o aumento da desigualdade. Né? Tem também outros movimentos que vão se relacionar com a desigualdade, nem sempre eles têm um caráter político muito claro, uma conotação mais claramente de esquerda ou claramente de direita. Né? Eu me refiro, por exemplo, na França, o movimento dos coletes amarelos, né? Protestos que foram muito importantes alguns poucos anos atrás, né? E que também estava muito relacionado com esse tema. Bom, nós vamos falar aqui de dois autores que vão tentar encontrar uma explicação para esse fenômeno atual do aumento da desigualdade social. O primeiro deles é um francês, Thomas Piketty. Ele publicou em 2013 um livro que foi um sucesso estrondoso na Europa e também nos Estados Unidos, que rapidamente foi traduzido para todas as línguas. Né? No Brasil também esse livro teve grande repercussão. Um livro chamado O Capital no século XXI. É um título muito significativo, porque ele faz referência a um outro livro muito influente, que é O Capital, de Karl Marx, né? a obra máxima, a obra principal de Marx, onde ele expõe os fundamentos da sua teoria. Né? Esse livro do Piketty, de alguma maneira, né, tenta atualizar o debate sobre o capital. Né? Curiosamente, o Piketty não é um marxista, ele é um economista de orientação keynesiana, né? Um seguidor das ideias de John Maynard Keynes, né? Que é um pensador que, ao contrário de Marx, ele critica o capitalismo não na perspectiva de superar o capitalismo e substituir o capitalismo por uma ordem social, mas ao contrário, Keynes critica o capitalismo com o objetivo de salvar o capitalismo, né, e de melhorar, né, o funcionamento desse sistema. O Piketty teve inclusive na UFABC em 2014, ele deu uma palestra muito concorrida. Né. Qual que é o tema do Piketty? O tema do Piketty é o aumento da desigualdade, né, nas últimas décadas. Ele constata que na maior parte do século XX, né, sobretudo a partir da década de 1930,
a desigualdade vinha diminuindo nos países capitalistas avançados. O foco dele não é a América Latina, não é a África, não é o Sudeste da Ásia. Ele está focado mesmo na Europa e nos Estados Unidos. Nesses países, a desigualdade ela vinha gradativamente diminuindo, mas a partir da década de 1980, há uma inversão nesse processo e a desigualdade começa a aumentar. Tá? Nessa primeira parte da aula, eu vou falar sobre o Piketty, e sobre o David Harvey eu vou falar na segunda parte da aula, que eu vou gravar e divulgar para vocês em seguida. Então, falemos do Piketty. O Piketty construiu uma teoria muito interessante para explicar o aumento da desigualdade e propor uma solução para esse problema que ele aponta. A teoria do Piketty, como o próprio título do livro dele indica, tem no seu centro o conceito de capital. Capital é uma manifestação específica da riqueza. Capital é aquela riqueza que vai gerar mais riqueza. É aquela riqueza, aquele dinheiro que é capaz de se reproduzir. Aquele dinheiro que é reinvestido depois que ele é obtido. O capital, conforme a gente sabe, ele está concentrado em poucas mãos. Os capitalistas são sempre uma pequena minoria dentro da sociedade. Uma pequena parcela da população é aquela que tem riqueza suficiente para reinvestir e transformar dinheiro em mais dinheiro. O capital, quando ele é reinvestido, ele faz a economia, a roda, a máquina da economia girar. O reinvestimento de capital, ele gera a produção de mais mercadorias, de mais serviços, gera empregos para produzir essas mercadorias, dessa forma impulsiona a atividade econômica. Esse é o principal uso do capital e aquele que é considerado o uso mais desejável por quem pensa no bom funcionamento do sistema. Uma outra utilização, uma outra forma da pessoa utilizar o capital, que tem esse capital, é consumir. Uma parte desse capital ele vira consumo, ele vai alimentar um padrão de vida mais elevado, luxuoso até, dependendo do caso, da parte daqueles que são os detentores do capital. Esse consumo, na prática, ele acaba tendo um efeito semelhante ao do reinvestimento. Os mais ricos, na medida em que eles consomem, eles estão comprando bens, comprando serviços, que vão também ativar a roda da economia, fazer essa roda girar, gerando mais mercadorias, mais serviços, gerando empregos, mantendo o dinamismo da economia. Agora tem uma terceira opção para você fazer com capital, que não é nem o reinvestimento e nem o consumo, que é reter esse capital e a partir dele obter uma renda. É o uso rentista do capital. Esse capital, em vez dele voltar para o processo produtivo, na forma de consumo ou na forma de reinvestimento, ele vai ser utilizado simplesmente para gerar renda aos donos desse capital, na forma de aplicações financeiras e no setor imobiliário, na forma de aluguéis. Então, é um capital que também se reproduz, mas de uma forma improdutiva, através da cobrança de juros, de dividendos, de aluguéis e várias e outras formas que constituem a modalidade rentista da utilização do capital. Segundo o Piketty, é justamente o rentismo, o aumento do rentismo,
né, desproporcional ao uso produtivo, né, do capital, o aumento do rentismo é o que está na raiz, né, do crescimento da desigualdade nas últimas décadas. O que diz o Piketty? Ele escreve o seguinte: a desigualdade aumenta sempre que os rendimentos do capital são maiores do que a taxa de crescimento da economia. Quando esses rendimentos são maiores do que outras rendas, como aquelas que são obtidas do trabalho, a desigualdade social aumenta, há uma concentração desproporcional da riqueza. Isso, segundo ele, vem acontecendo desde a década de 1980, né, quando começam a ser implementadas as políticas neoliberais nos países mais ricos, e ele vai apontar um agravante, né? Além do investimento rentista do capital, né, obtido pelos seus dessas rendas dos donos do capital, né, que são investidas dessa forma não produtiva, acontece em paralelo um outro fenômeno, que é a explosão da renda de uma camada privilegiada de assalariados. Assalariados privilegiados, assalariados com altíssimas remunerações, né, os donos dos super salários no mundo, altos executivos, né, altos executivos principalmente dos bancos, né, que é o setor que mais cresce nessas últimas décadas, gerentes de fundos financeiros, né, altos executivos de fundos de investimento, gente ligada à bolsa de valores, enfim, a todo tipo de especulação, que não são exatamente os donos do capital, eles manipulam, operam com capital, né, de outras pessoas, né, mas que acabam recebendo uma remuneração, salários e bônus e várias formas de remuneração altíssimas. Esses super salários, na sua maior parte, eles não são consumidos. É muito mais dinheiro do que uma pessoa consegue, né, razoavelmente gastar. Esses super salários, eles vão se transformar também em capital rentista, né? Esse outro autor que eu vou falar na segunda parte da aula, que é, onde é que está aqui, eu marquei os dados que o Piketty falou, aqui o Harvey, nesse outro autor, o Harvey, David Harvey, ele toca nesse mesmo assunto, né? Ele conta, né, eu anotei aqui os dados do capítulo do livro dele, que eu vou expor na segunda parte da aula, que em 2010, os 25 maiores gerentes de fundos de hedge, que é um tipo de investimento financeiro, né, nos Estados Unidos, esses 25 pessoas, né, altos executivos de Wall Street, eles no conjunto ganharam no único ano de 2010 22,7 bilhões de dólares. Ou seja, quase $1 bilhão para cada um desses executivos em apenas um ano de trabalho, né? Então é uma concentração da renda também muito significativa na mão dessa camada. São algumas poucas milhares de pessoas no mundo inteiro que são aqueles que operam a máquina do sistema financeiro, né? O Piketty, para chegar à conclusão dele sobre a relação entre o rentismo e a desigualdade, ele estudou estatísticas econômicas de mais de 100 países, né, e ele mostrou, né, que naqueles países onde a renda do capital é maior do que a taxa de crescimento da economia, vai acontecer um aumento da desigualdade econômica e social. Isso ele repara é muito forte nos Estados Unidos, no Reino Unido, mas também em outras partes do mundo. Tanto na Índia quanto na China ocorre também essa concentração cada vez maior da renda,
né? Alguns países da periferia ele não estudou o Brasil. Foi até bem interessante, perguntaram para ele quando ele veio para cá: Piketty, mas cadê o Brasil no teu livro? Aí ele disse que no Brasil não havia estatísticas confiáveis, não havia dados que permitissem a ele chegar a alguma conclusão. Mas ele estudou a Argentina, né? E na Argentina ele constata o mesmo fenômeno da concentração da renda, sempre com essa correlação entre desigualdade e rentismo. Esse processo, que conforme eu já disse, né, e ele aponta, e o David Harvey vai apontar também, ele começa nos anos 80, a década, né, que marca a implantação das políticas neoliberais, e o Piketty ele vai focar a atenção dele num aspecto específico do neoliberalismo que diz respeito aos impostos, aos tributos. Ele constata que, a partir de 1980, sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido, pois isso vai se repetir em outros países, mas é muito forte nesses dois primeiros, né, ele vai mostrar que um princípio que vinha sendo aplicado na maior parte do século XX no mecanismo de cobrança dos impostos se modifica em proveito dos setores mais ricos da sociedade. Ele se refere à diminuição da progressividade dos impostos. Nos Estados Unidos, por exemplo, no imposto de renda nos Estados Unidos, a cobrança máxima de imposto para aquelas faixas mais altas dos rendimentos dos mais ricos, até 1980, se podia pagar até 90% de imposto, né, para aquela parcela, para aquela faixa de renda mais alta que somente os super ricos tinham. Né. Esse topo máximo de cobrança de imposto, que era de 90%, nesses casos que afetavam pequeno número de pessoas, essa faixa ela cai para um máximo de 40%. Ou seja, ninguém nos Estados Unidos hoje paga mais de 40% de imposto de renda, por mais rico que essa, né, mais rica que essa pessoa seja. Então, há uma inversão no princípio da progressividade na cobrança dos impostos. Essa queda na cobrança do imposto de renda para os mais ricos, ela é acompanhada também por outras mudanças tributárias que vão favorecer esse setor mais privilegiado da população. Os impostos sobre as heranças, por exemplo, eles diminuem muito fortemente. O mecanismo da herança, né, é uma das chaves para a manutenção da riqueza, né, nos setores privilegiados da sociedade, a passagem da riqueza de uma geração para a outra. Durante a maior parte do século XX, haviam impostos muito fortes sobre a herança que funcionavam como um mecanismo de correção da desigualdade econômica. Esse mecanismo corretivo ele é eliminado quase totalmente pelas políticas neoliberais. Da mesma forma que os impostos, em geral, sobre o patrimônio são eliminados ou atenuados no neoliberalismo, favorecendo a concentração da riqueza, né, e a sua passagem de uma geração para outra. O Piketty, no seu estudo estatístico, ele vai notar que naqueles outros países onde as mudanças tributárias não foram tão radicais, né, onde o princípio da progressividade dos impostos foi preservado, né, de uma forma mais significativa, nesses países a desigualdade não aumentou tão rapidamente. Então, qual é a solução que o Piketty vai defender, né, para se, não digo solucionar, que não é bem o termo, mas para minimizar, para atenuar o problema da desigualdade social? A solução que o Piketty vai apresentar é muito coerente com o estudo que ele faz. A solução vai dizer respeito, a solução tem a ver com a cobrança de impostos sobre as camadas sociais de renda mais alta, os impostos sobre os mais ricos, os impostos sobre as grandes fortunas. Ele defende simplesmente que se retome o princípio da progressividade
dos impostos, que sejam cobradas alíquotas mais altas aos contribuintes, né, na proporção em que os rendimentos a serem tributados são também mais altos, né. Dessa maneira se compensa, né, de certa forma, né, a concentração da renda, né, que ocorre, né, em outros processos da economia. O Piketty está sabendo, evidentemente, que existem uma série de mecanismos para se burlar, que os mais ricos utilizam tradicionalmente para burlar a progressividade dos impostos. Por exemplo, está cobrando muito imposto num país, você pega e transfere a sua empresa, transfere o seu patrimônio para um outro país, né, onde os impostos são menores. Em alguns países praticamente não há cobrança de impostos, de propósito para atrair, né, esses ricaços, né, esses magnatas, para se instalarem nesses países, né. Então, o Piketty defende que é necessário haver um sistema global de cobrança de impostos para evitar que os mais ricos escapem daqueles sistemas tributários mais duros do mundo, mudando de país ou então escondendo as suas fortunas em paraísos fiscais. Essa é a essência, a síntese, né, da proposta que o Piketty vai formular, né, e uma proposta que tem até hoje uma ampla repercussão, um amplo impacto, né, em grande parte dos países do mundo, justamente, né, ingressou na agenda política a discussão dos impostos sobre as grandes fortunas. Então, um caso muito interessante do Piketty, um livro, um trabalho acadêmico de um intelectual economista francês, né, que vai ter um impacto tão forte que vai se traduzir em propostas na agenda política. Né. Recentemente estava lendo, o atual governo da Argentina aprovou impostos específicos sobre as grandes fortunas, também o atual governo do México, né, essa é uma questão que está presente na agenda política em grande parte do mundo. Ok? Eu paro aqui então essa exposição sobre as ideias do Piketty, né, e na segunda parte vamos falar do pensamento de David Harvey sobre a questão das desigualdades crescentes econômicas e sociais. Então, paro por aqui e aí já deixo aqui indicado que vocês sigam, né, essa aula na segunda parte que eu vou gravar em seguida. Abraços a vocês todos.